o dízimo, Deus. O Senhor multiplica a vida deles, aumentando na fé, cada vez mais, para que eu possa estar mais e mais perto de Ti, Deus, para que nada venha tirar, meu Deus, da Tua graça. Abrir cada vez mais o caminho, meu Deus, da graça. O caminho, meu Deus, da vitória. Meu Deus, que eu possa, meu Deus, nunca voltar atrás. Aleluia. Meu Deus, abençoe nesse momento, Deus querido. Que as mensagens vão se pegar nesta noite. Que o Senhor, meu Deus, fala com cada um nesta noite. Para cada um saiba que alimentado da Tua palavra. E todos aqueles que ouvirem esta palavra, meu Deus, que o Teu Espírito revele para cada um. Para que eu possa compreender. Livro de São Mateus, capítulo 25. Glória a Deus, Santo Rei da Glória. Versículo 6. Livro de São Mateus, capítulo 25, Obrigado, verso 6. Nessa noite eu quero falar sobre a voz do alarido. Mateus, capítulo 25, verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Aleluia. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Um evento. Com voz de arcanjo. Outro evento. E com trombeta de Deus. Outro evento. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, Pai amado. aqui temos uma porção da Tua palavra. Ei, Deus, Aqui temos, Senhor Deus, ei, que sonho. as escrituras correspondidas a essa era, Obrigado, meu Deus, por isso. que cumpriu-se no ministério Santo Rei da Glória. de um homem chamado William Marlon Obrigado, Branham, meu Deus. e que continua Santo na noiva, Santo nome. e continua nessa igreja, proclamando, Sei que pregando, o Senhor é tudo, Pai. clamando que Ele vem. Meu Deus. Tendo essa mensagem pela qual se desenvolve pelo quinto dos Efésios, Senhor. E pela graça do Senhor, o Senhor me viu nesse quinto para trazer isso para o teu povo. Abençoa cada irmão, cada irmã, nesta noite, através desta pequena porção, mas que possamos tirar um grande proveito desta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. A voz do alarido. Santo Deus da Glória. No dia 17, agora no sábado, 17 de dezembro deste ano de 2016, nós teremos mais um culto lá
em Brumadinho. Porém, os cultos lá terão que ser estabelecidos numa data certa. E nós queremos colocá-los para todo o terceiro sábado de cada mês. Assim como Joatuba, lá no bairro Nova 1, bairro Canaã, cidade Nova 1, todo o primeiro sábado de cada mês. Então, todo o primeiro sábado de cada mês lá em Joatuba e o terceiro sábado lá em Aranhas, em Brumadinho. Muito bem. O alarido. Mas antes de nós entrarmos no assunto, também nós temos a confirmação da vinda e da data do irmão Josemar Lima, evangelista, que auxilia o pastor Antônio Viegas, do Ministério Seguindo a Coluna de Fogo. O nosso ministério é Mensagem do Tempo do Fim. E ele vai estar conosco dia 13, 14 e 15 de janeiro. Já até na rádio estamos anunciando. Na sexta, dia 13, vai estar aqui em Betim, aqui no bairro Citrolândia, na sexta-feira, às 19 horas. O culto de sábado será transferido para sexta, porque sábado, dia 14 e dia 15, estará lá em Sarzedo. Sexta-feira, que é às 19 horas, e sábado e domingo, 14 e 15 de janeiro de 2017, às 18h30, em Sarzedo. Irmão Josemar, ele é conhecido mais por orar pelos enfermos, né? E o seu ministério, um ministério evangelístico. E assim Deus tem respondido, tem correspondido, juntamente com o seu trabalho que ele faz. E assim que entrar o primeiro dia do mês de janeiro, já começando 2017, nós faremos uma consagração, pedirei à igreja, uma oração, um jejum, até o final do dia 15, no domingo à noite, em Sarzedo. Os irmãos que puderem fazer. E assim, creio eu que Deus irá operar no nosso meio. Amém. Então, basta crer, somente crer, tudo é possível aquele que crê. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, a voz do alarido. Nós sabemos que Deus, nesta última era de Laodiceia, ele cruzou o nosso caminho através de um homem na qual tinha o ministério do sétimo anjo. E esse homem, chamado William Marion Branham, sendo o mensageiro para a última era e tendo o quinhão, o ministério de sétimo anjo, Deus também tomou esse ministério para também cumprir nele Lucas 17:30. Para cumprir nele também Malaquias 4, 5, 6. Para cumprir nele também parte do versículo 16 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Para cumprir nele também Apocalipse 10, verso 1, que é o anjo forte que desce do céu.
Tendo em vista que nós tivemos um homem, um mensageiro, para esta última era, chamado William Marion Branham, na qual Deus o vindicou desde o seu nascimento, visitando numa pequena cabana, por meio da visita da coluna de fogo. E então, desde então, aquela coluna de fogo, essa que você vê aqui, fotografada acima da cabeça do irmão Branham, naquela convenção em Houston, Texas, quando esta foto foi tirada, e o profeta irmão Branham faz menção disto, dizendo que ele foi agraciado entre milhares e milhares de pessoas, foi a única pessoa no mundo que pôde ter a fotografia dele ao seu lado. Então, esse mensageiro, Deus, para cumprir Lucas 17:30, Mateus 25, verso 6, Malaquias 4, 5, 6, Apocalipse 10:1 e 1 Tessalonicenses 4:16, para Deus cumprir essas escrituras, Deus usou a voz. Quem está entendendo? A voz. A voz. Pois foi por meio da voz que todos os segredos foram revelados. Amém. Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver tocando a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como ele havia anunciado aos seus servos, os profetas. Então, essas escrituras, essas profecias, se cumpriu na revelação dessa voz. Por isso que essa voz é a voz de Deus desses últimos dias. Amém, Deus. Essa voz, ela foi cumprida, o alarido. O alarido é uma mensagem, é um clamor. O alarido é uma mensagem que sai proclamando, chamando. O alarido é apenas uma mensagem que sai por meio da voz. Neste último dia, nós tivemos a voz de Deus. Alguém pode pensar aqui, peraí, pastor, com isso estamos fazendo do irmão Branham divino? Não, nós não estamos fazendo do irmão Branham divino. Quando falamos que a voz de Deus saiu nesses últimos dias por meio do irmão Branham, que é o sétimo mensageiro, estamos apenas dizendo que Cristo ungiu, Cristo é o Senhor que desceu, ungiu uma voz e trouxe para nós a palavra. Ungiu essa voz e através dessa voz podemos então ouvir de Deus. Deus usou as cordas vocais de um homem chamado William Branham. No momento em que Deus usava as cordas vocais, não houve nenhum momento em que a voz do irmão Branham havia se mudado. Não falou nem grosso, nem fino, nem fanhoso, nem nada. Sua voz continuava a mesma coisa. E então Deus, através do ministério deste sétimo anjo, desceu até a este anjo, a este mensageiro, ungiu seu ministério
E quando ungiu esse ministério, tivemos então Cristo. Tivemos então o ungido. Tivemos então a manifestação da palavra feito carne. Tivemos então a voz do Filho do Homem em um homem. O próprio irmão Branham diz: não sou eu o Filho do Homem, mas o Filho do Homem está se revelando em um Filho do Homem. Amém. O Filho do Homem é a palavra, é a voz do próprio Deus, que se sobressaiu através da voz do sétimo anjo. E quando a voz de Deus tomou a voz do sétimo anjo, tivemos então o alarido. Amém, irmãos? O alarido, na qual faz parte desta descida do Espírito Santo. A Bíblia diz: Senhor desce do céu, mas na verdade é o Espírito Santo. Amém, irmão? Amém. O Senhor descerá do céu, isto é, o Espírito Santo descendo do céu e vindo e ungir um homem. Amém. Um certo pregador, um certo ministro da mensagem, veio dizer para mim assim: não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo já está aqui desde Pentecoste. Aí eu falei para ele assim: irmão ministro, nós temos que entender que o profeta irmão Branham disse que a justificação abriu caminho para a santificação. E a santificação abriu caminho para o batismo do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo abriu caminho para o próprio Espírito Santo. Amém. Então, a visita dele aqui, o Espírito Santo dele aqui, foi totalmente diferente da visita, da descida do Espírito Santo ali nas pessoas. Porque no dia de Pentecostes, ele desceu sobre as pessoas, sobre um grupo de pessoas. Mas no nosso dia, ele desce numa pessoa. Amém. E unge uma carne. E quando ele unge aquela carne, nós temos Filho do Homem manifestado em carne. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Então tivemos a manifestação do Filho do Homem. Quando 1 Tessalonicenses diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Ali é o Espírito Santo descendo do céu, já cumprindo Apocalipse 10:1, já cumprindo Malaquias 4, 5, 6, já cumprindo Lucas 17:30, já cumprindo Mateus 17:11. Então, esta voz torna-se então o clamor de Deus. Esta voz torna-se o clamor da meia-noite. A meia-noite é a meia-noite, não é a meia-noite do horário, não é a meia-noite do relógio. É a meia-noite espiritual que a igreja se encontra. Amém? Amém. É a meia-noite espiritual. É a meia-noite laodiceana. É a meia-noite de trevas. Na meia-noite, a meia-noite espiritual foi quando o clamor de Deus veio. O clamor de Deus veio exatamente quando tudo estava morto, quando tudo estava organizado, quando tudo estava denominado, quando tudo estava morto, trevas espirituais. E então, em meio a tantas trevas espirituais, este clamor da meia-noite espiritual para a igreja surge. Aí vem. Esse aí vem é a mensagem. Esse aí vem é o alarido. Amém, irmão? Amém. O alarido é o aí vem, o aí vem, o aí vem. Esse aí vem continua comigo, continua com aquele outro pastor, continua com aquele outro pastor. O aí vem começou com William Branham no Rio, Ohio, em 1933, quando aquela luz desceu do céu, onde o irmão Branham estava para batizar mais de 500 pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo. E então aquela voz saiu de dentro daquela coluna de luz e disse essas palavras:
Assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. A mensagem é o clamor, a mensagem é o alarido, a mensagem é o aí vem, amém, irmão? A mensagem é o aí vem. Em 1965, exato dia 24 de dezembro, aquela voz se calou, aquele que dizia aí vem, se calou. Quando aquela voz se calou, ela tornou-se a nossa voz, amém, irmãos? Ela continua no quíntuplo dos Efésios, ela continua nos pastores, nos evangelistas, nos doutores, nos apóstolos, continua nesse quíntuplo, dizendo, consolando as pessoas, dizendo a elas, aí vem, aí vem, aí vem, está vindo, amém, irmão? O aí vem só termina quando o último eleito for declarado na terra e conhecido no céu. Quando o último eleito entrar no corpo de Cristo, ser posicionado, o aí vem, o clamor desse ministério quíntuplo, que aperfeiçoa a noiva até o dia de Jesus Cristo. Este ministério de aperfeiçoamento só termina quando o último eleito entrar. Quando o último eleito entrar, o aí vem meu termina, o aí vem daquele outro pastor termina, o aí vem daquele outro pastor termina. Amém, irmão? Então, o aí vem ainda é parte do alarido. A voz de arcanjo nem começou ainda. A reunião da trombeta nem começou ainda. Estamos desenvolvendo parte de 1 Tessalonicenses 4,16, que ainda é o alarido. Que foi o Espírito Santo que trouxe e continua trazendo. O Espírito Santo está aqui, trazendo a mensagem e ungindo o nosso ministério. O Espírito Santo desceu e ungiu um ministério chamado William Marion Branham. Quando esse homem se cala e Deus o leva para casa, esse Espírito Santo que estava em William Branham, agora unge o quíntuplo dos Efésios e continua a clamar. Amém, irmão? E continua a chamar, e continua a clamar. E esse aí vem, que é através de mim, através do quíntuplo dos Efésios, através deste ministério quíntuplo do aperfeiçoamento, só terminará quando o último eleito for ganhado. Quando o último eleito ouvir esse clamor. Quando o último eleito ouvir esse clamor. Amém? Amém. Por isso que esse pessoal aí, esse grupo aí, dessa doutrina de que Cristo já veio, de que a segunda vinda de Jesus Cristo já aconteceu, onde fica o clamor deles? Onde fica o clamor deles? Então nós sabemos, irmãos, que há uma confusão muito grande entre muitos grupos. E agora esse grupo aí que surgiu, que supostamente se chama de abertura da palavra. Bom, praticamente eu poderia pensar, hipoteticamente, que a abertura da palavra seria outra coisa. E nós já sabemos, pela mensagem, que a abertura da palavra foi a abertura dos 7 selos. Amém. Amém. Então não precisa fantasiar isso. Isso está revelado. Isso é simples. Não precisa criar fantasia dessas coisas. Então eles fazem uma confusão muito grande entre a aparição, o aparecer de Cristo e a vinda de Jesus Cristo. Eles fazem uma confusão tremenda sobre o aparecer de Cristo. Vamos separar aqui. O aparecer de Cristo é a visita do próprio Espírito Santo aqui. Amém, irmãos? Amém. Esse Espírito Santo é o Senhor que desce. Desce para quê? Ungir uma carne. Quando esse aparecer de Cristo, que é o Espírito Santo, que veio aqui, ungiu uma carne. Mas você fala assim para mim, mas pastor, e o que aconteceu no Monte Pôr do Sol? O que aconteceu no Monte Pôr do Sol, em 28 de fevereiro? O que aconteceu no Monte Pôr do Sol, em 28 de fevereiro, foi exatamente
o que se esperava que abrisse aqueles 7 selos. O que aconteceu no Monte Pôr do Sol foi exatamente o cumprimento da profecia. O que aconteceu no Monte Pôr do Sol foi o cumprimento daquela profecia. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando trocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. O que aconteceu no Monte Pôr do Sol foi que aquela nuvem, aquele anjo forte que desce do céu, o anjo que desce do céu é Cristo. Amém, irmãos? Mas se é Cristo, então é o Espírito Santo. O problema é que as pessoas olharam para o ungido, já querendo o ungidor. Não. O problema é que as pessoas olharam para o ungido, já querendo aquele que unge, de uma vez. E não é assim. Tivemos aqui o ungido. Amém, irmão? Então eles fizeram uma bagunça generalizada com essa doutrina. Então o que aconteceu no Monte Pôr do Sol? Aconteceu no Monte Pôr do Sol é que o tempo e a hora, no momento certo, em que o tempo da abertura dos selos, é como Daniel fecha esse livro, porque no tempo certo será revelado. É como disse a João, não escrevas o que os 7 trovões disseram, porque nos dias, amém, irmãos? Então, isto cumpriu. Foi quando os 7 anjos vieram e formaram o rosto de Jesus Cristo, formaram o rosto daquele a qual é o juiz de todas as coisas, e então estava agora cumprindo e dando uma comissão ao mensageiro que estava longe de Jeffersonville a voltar imediatamente para Jeffersonville, porque ele estava no Arizona, estava no deserto, dando uma comissão dele voltar imediatamente para poder pregar os 7 selos. Quando aquele evento terminou, quando a nuvem dissipou e a poeira baixou e tudo mais, o irmão Moore chegou para o irmão Branham e disse: irmão Branham, o que aconteceu? Ele disse: olha, juiz está caindo no Alasca. E outra coisa, vamos imediatamente para Jeffersonville, porque chegou o tempo de o selo ser revelado. Amém, irmão? Ali foi o cumprimento. Aleluia. Mas ali não tem nada a ver com a segunda vinda de Cristo. Ali não tem nada a ver com a segunda vinda de Cristo. O profeta disse que quando Jesus estava aqui na terra, ele não media mais de 1,65 m de altura. Ele tinha mais ou menos 1,65 m de altura. Só a nuvem, só a cabeça, tinha 28 km de altura. Por 48 km de largura. Que Jesus grandão, hein? Oh, gente, faz muita confusão. E ali só foi a cabeça. Já tinha depois mostrar o pé todas as pernas? Fica difícil, irmão. Muito difícil. As pessoas fazem uma confusão. Então, o aparecer de Cristo foi Cristo. Então, observe bem, vocês observam que quando João estava olhando para o livro estava selado com 7 selos. Isso é correto. E aquele livro foi dito que ninguém era digno de abrir nem de desassar os 7 selos. Quando João ouviu isso, João caiu em pranto e desespero, porque ele sabia que lá dentro daquele livro estava a redenção, ou a história da redenção. Ele sabia que lá dentro daquele livro também estavam seus nomes. E ele se desesperou, porque ele queria que seu nome fosse revelado. Ele queria, porque o livro da redenção estava selado. Mas, quando disse que não havia ninguém digno, nem no céu e nem na terra, ele chorou. Porque na mente dele passou Moisés, na mente dele passou Abraão, na mente dele passou tantos profetas, mas que nenhum era digno. Se você observar, João não pensou em Jesus. Mas Jesus era digno. Como se fosse a segunda pessoa. Porque aquela voz que João estava recebendo, ele sabia que era do próprio Jesus. Amém, irmão? Amém. Jesus estava pedindo uma pessoa digna. Mas, além de Jesus, não tinha ninguém. Então ele desesperou. Depois de chorar muito,
com a cabeça talvez entre as pernas e no joelho, uma voz veio de trás dele e disse: não chores, João. Não chores, porque o Cordeiro venceu, tem vencido. E esse é digno de abrir o livro e de desatar os teus 7 selos. Amém. E eis que quando eu levantei para olhar, eis que eu vi o quê? Não. O cordeiro? Observe. Quando foi falada a palavra? Os irmãos passou algo batido aí? Os irmãos passou alguma coisa batida? Não passou? O que aconteceu, irmão? Quem foi que venceu? Cordeiro. Não. Leão. Não, leão. Não chore, porque o leão venceu. E quando ele foi ver o leão, ele disse assim: deixe-me ver, eu sei quem é o leão. Quando ele olhou para ver o leão, ele viu um cordeiro todo ensanguentado. Peraí, o leão eu sei quem é. Eu olho para o cordeiro, também sei quem é o cordeiro. Ah, então é ele mesmo, amém, irmão? Amém. Então é o próprio que eu sirvo. É o próprio que eu andei com ele. É o próprio que eu recostei sua cabeça no seu peito. É ele. Ele é digno de abrir. Ele foi digno. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Pega o cordeiro ensanguentado, que é digno de abrir, e vai lá para o capítulo 1 de Apocalipse. Versículo 13. João diz: eis que eu vi um homem, semelhante ao filho do homem, com sua cabeça branca, com seu cabelo branco, andando sobre os 7 castiçais de ouro. Quem era esse? Era Jesus Cristo, amém, irmãos? O que João viu com a cabeleira branca estava cingido pelos seus ombros. E esse era o supremo juiz. Então, quando ele vem para revelar os selos, ele aparece com a cabeleira branca, mostrando que ele é o supremo juiz e autoridade. Autorizando quem a abrir os selos? Autorizando quem a pregar os selos? Autorizando quem? Ao 7º anjo, irmão. Quem pode abrir era só o Cordeiro. Mas quem é que podia revelar? Era o Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? O Cordeiro abriu, porque foi digno, como leão, batalhou e lutou e venceu. Como leão ele tinha batalhado. Como leão ele sofreu afronta. Como leão ele foi cuspido. Como leão ele venceu os fariseus. Como leão ele venceu até o diabo com a palavra, porque ele é a palavra. Aleluia. Mas para abrir os selos ele tinha que subir no Calvário como cordeiro. Porque o cordeiro é levado, amém, irmão? Porque o cordeiro é levado perante os tosqueadores e ele foi levado como uma ovelha muda. Foi ali que aconteceu. Os irmãos estão entendendo? Ele venceu como leão nos 3 anos e meio. E no final dos 3 anos e meio, ele vence como cordeiro ensanguentado. Amém, irmão? Amém. Os irmãos estão compreendendo agora? Só que quando ele aparece com o livrinho aberto, ele desce do céu como anjo forte, vestido de uma nuvem. E então põe um pé na terra e outro no mar. E ele vem trazendo o livrinho aberto. Quem é aquele? Diz o irmão Brana, aquele é Deus, o supremo juiz de toda a terra. E entrega o livrinho na mão de quem? Na mão do mensageiro que já está na terra. E quando o mensageiro abre o livro, o mensageiro apenas abre o livro, mas quem revela é o Espírito Santo. Amém. Porque o Espírito Santo havia descido, amém, irmão? Cristo ungiu, desceu, o anjo forte desceu. Isto é descida, isto é o Espírito Santo, isto é o Senhor que desce com alarido, mas não é ainda a segunda vinda. Amém, irmão? Aleluia. Então eles fazem uma confusão entre o aparecer de Cristo e com a vinda de Cristo. Oh, Deus da glória. Os irmãos estão entendendo?
quero que vocês prestem atenção numa coisa aqui. Isso aqui é importante, irmãos. É importante. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Você fala assim para mim, pastor, então Cristo só aparece naquele dia, naquela vez, em Apocalipse 10, 1, quando os anjos visitam? Não. Cristo já tinha aparecido desde o nascimento do irmão Branham. Cristo aparece no nascimento do irmão Branham, porque a coluna de fogo é Cristo. Amém, irmãos? Amém. Cristo aparece. Só que apareceu de uma forma diferente. Depois aparece na árvore, um torvelinho, um vento. Depois aparece lá no rio, uma estrela. Depois aparece lá em Houston, uma coluna de fogo. Depois aparece lá em 63, uma nuvem. Amém, irmão? Amém. De forma diferente. Ele estava se mostrando totalmente diferente. Na nossa era, só em nossa era, a era de Laodiceia, só na era de Laodiceia, desde o nascimento do irmão Branham, Deus apareceu de várias maneiras. Ó, tudo apareceu. Cristo aparecendo, ó. Apareceu coluna de fogo, depois apareceu, presta atenção, depois apareceu como torvelinho, um vento na copa da árvore, depois apareceu como uma estrela brilhante, radiante, lá no rio Ohio, em 33, depois aparece na forma física de um homem, como Melquisedeque apareceu para Abraão, na caverna, no Greens Mill. Depois aparece novamente sendo fotografado. Depois aparece, os irmãos entendem, irmãos? Amém. Tudo isso é aparecendo de Cristo, ele se aparecendo. E depois, por último, aparece como uma nuvem, como vocês estão vendo aqui, aparece como uma nuvem, 7 anjos formando o rosto de Jesus Cristo. E aqui vêm os interpretadores e interpreta que aqui, esse acontecimento, isso aqui foi a segunda vinda de Jesus Cristo. Não pode ser. Não pode ser. Essa doutrina de que a segunda vinda de Jesus Cristo, essa vinda na qual nós entendemos que foi a manifestação, porque aqui é uma manifestação. Aqui é uma manifestação. Todas as manifestações de Deus, nesta última era, desde o nascimento do irmão Branham, aparecendo na coluna de fogo, tudo é manifestação. Manifestação do 7º anjo, manifestação do Filho do Homem, manifestação de Elias, tudo é manifestação. Amém, irmãos? Amém. Tudo é manifestação. Então, quando o Filho do Homem se manifesta, era Cristo. Mas não foi a pessoa de Cristo, foi o Filho do Homem, palavra manifestando uma pessoa chamada William Marion Branham. Ou seja, o Filho do Homem só pode ser visto nesta última era através de um homem chamado William Branham. Jamais poderíamos ter aqui de novo o Filho do Homem se não tivesse o ministério do 7º anjo. O 7º anjo revelou o ministério do Filho do Homem. Quem está entendendo, irmãos? Então Deus desceu. 1 Tessalonicenses 4,16. Desceu. Mas foi visto em quem? Em um homem chamado William Branham. Porque Deus é Espírito. Amém, irmão? Amém. O Senhor desce. Quem é o Senhor? O Espírito. Quem é o anjo forte? Espírito, Cristo. O Senhor desce. Mas como ele é visto? Como ele foi identificado? Num homem chamado William Branham. Isso não é a segunda vida. Isso é a manifestação. Amém, irmão? Meu Deus do céu. Como as pessoas fazem confusão com isso. Então essa doutrina de que a segunda vinda foi a manifestação da nuvem por meio dos 7 anjos no Monte Pôr do Sol, no Arizona, essa doutrina começou lá na África, com um ministro muito conhecido da região chamado Windayal. E aí se espalhou por vários países e chegou no Brasil. Eles não souberam receber o ungido e já queria o ungidor. Então, vejam bem, eu estava conversando com o ministro ontem à noite, um ministro lá de Santa Catarina, e nós temos a mesma linha.
Eu disse para ele, olha, irmão, eles confundem o verso 16 de 1 Tessalonicenses 4, parte daquilo que é a voz, o alarido, cumpriu no ministério do irmão Brana. E aí dizem que ali a descida foi a segunda vinda, ou o que está acontecendo. Oh, Deus da glória. O aí vem de Mateus 25, verso 6, só termina com a entrada do último eleito e subida repentina da noiva. O mesmo Senhor para trazer uma mensagem e não arrebatamento. O Senhor desce para trazer uma mensagem. O alarido é um clamor, é uma voz que sai. Isso não é arrebatamento. O alarido é uma mensagem que tem que terminar para dar ocasião a outro evento. Quando o alarido termina com a entrada do último nome, um evento começa com a mesma voz, que é a voz de arcanjo. Porém, quem ouvirá, são aqueles que estão nos sepulcros. O alarido é quem está vivo. Os irmãos entenderam, irmãos? É a mesma voz. Porém, o alarido agora está sendo pregado pelo quíntuplo dos Efésios. A voz de arcanjo, o quíntuplo dos Efésios não irá falar. É só o próprio Jesus. Como sendo a mesma voz que chamou Lázaro. Sai! Amém, irmão? Aquela mesma voz que chamou Lázaro da sepultura será a mesma voz que chamará os mortos que estão nos sepulcros. O alarido agora está sendo pregado por mim e pelo quíntuplo dos Efésios, mas a voz de arcanjo não é falada por mim, é falada pelo próprio Cristo, que chamará os mortos. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Num ministério aqui por perto de nós, na região de Belo Horizonte, Grande BH, fizeram até um hino dizendo que a noiva é a ressurreição. Não, irmão. Cristo é a ressurreição. Se a noiva fosse a ressurreição, irmãos, se a noiva fosse a ressurreição, Marta ou Maria não perderia nem tempo de ficar chamando Jesus. Elas mesmas chamariam Lázaro. Oh, Deus. Meu Deus, irmãos. Olha, um abismo chamou outro abismo. Um irmão estava falando para nós, que é o meu auxiliar aqui em Sarzeda, Citrolândia, e lá em Birité, que é o irmão Raimundo Neves. Ele disse para mim que saiu uma pregação essa semana lá na região, dizendo que cão, na qual, observe bem, preste atenção, absurdo. Preste atenção, absurdo. Aonde o abismo chama outro abismo. Se um abismo chama outro abismo, um fundo clamando outro fundo, um abismo chama outro abismo. Aí disseram que, olha, tá certo, são 3 povos que existem depois do dilúvio. 3 raças, que vem de Sem, que vem de Jafé e que vem de Cão. E nós, gentios, somos representados na linhagem de Cão, correto? Mas disseram que Cão dormiu com a madrasta dentro da arca. Aonde esse absurdo está parando, gente? Então quer dizer que a mulher que a Noé tinha era a segunda esposa? Para ser a madrasta dos filhos de Noé? Aonde tem isso na Bíblia? Aonde tem isso na mensagem do profeta? Dizendo que Cão dormiu com a madrasta. Ô, gente, pelo amor de Deus. E isso é doutrina em cima de doutrina, interpretação em cima de interpretação. E o pregador ensinando isso para o povo. E o povo, amém, glória a Deus. Falando que Cão dormiu com a madrasta. Por isso que veio nós, os gentios. Pelo amor de Deus. Fazendo de conta que Noé tinha perdido a primeira esposa, deixando os 3 filhos e casou com outra. Aí que Cão dormiu com a segunda mulher. É falta de vergonha na cara, irmão. Aí, se não conserta a interpretação, a outra será mais fácil de interpretar. A outra virá. Se não conserta a interpretação, em cativeiro vai só em cativeiro.
Um abismo vai chamando outro abismo. O profeta, irmão Branham, disse: se você querer interpretar algo na palavra, o diabo está do seu lado naquele momento para te dar o que ele quer. Os irmãos estão compreendendo? Meu Deus, que coisa! O alarido é uma mensagem que tem que terminar para dar ocasião a outro evento, porque um não atrapalha o outro. Quando o alarido termina com a entrada do último nome, um evento começa com a mesma voz. Porém, essa quem ouvirá são aqueles que estão nos sepulcros. Logo, eles tomam a parte desse corpo celeste com o terreno e se dão ao glorificado. No momento em que a voz de arcanjo grita, dá o seu grito, os mortos em Cristo ouvem essa voz, e então aquele corpo celestial vem encontrar com a parte do corpo terrenal, e aí temos corpo glorificado. A trombeta reúne quem foi transformado em vida e reúne quem foi no sepulcro. Amém, irmãos? É simples. Alarido transformará quem está em cima da terra. Arcanjo transforma quem está debaixo dela. Oh, Deus! A voz de alarido transformará quem está em cima da terra, os vivos. E a voz de arcanjo transforma quem está debaixo dela, os mortos em Cristo. Então é a mesma voz, porém um evento não pode atrapalhar o outro. O alarido foi falado pela voz de um homem chamado William Branham. A voz de arcanjo é a voz do próprio Cristo e a trombeta os chama a ambos. Ou seja, quem estava em cima no arrebatamento e quem estava embaixo na ressurreição. Logo, isto. Então, esse poder, que é o Espírito Santo, que ainda está na terra, porque só poderá sair, como diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, há um que está no nosso meio, que resiste tudo isso no mundo, que é o Espírito Santo. Esse poder, que é o Espírito Santo, que ainda está na terra, quando tudo terminar, tomará aquele físico na qual foi glorificado, depois de sua ressurreição, e aí ele se levanta do trono e vem reclamar sua noiva, ou seja, encontrá-la nos ares. Amém? É simples, porém, eles fazem um cavalo de batalha sobre isso. Nesse tempo, tem uma festa no céu, bodas. E no finalzinho dos 3 anos e meio, esse mesmo físico terá que descer para vindicar a mensagem das 2 testemunhas, Moisés e Elias, mostrando suas mãos, e eles perguntarão: onde recebeste essas feridas? E então ele dirá: na casa dos meus amigos. Então ele dirá: na casa dos meus amigos. E então haverá um clamor muito grande entre esses 144 mil. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Não é para nós. Não é para nós. Quando os judeus estavam olhando para cima e vendo a nuvem ocultar Jesus dos olhos deles, 2 varões entrou do lado. Aqueles varões podem apontar para Moisés e Elias. Quem está entendendo, irmãos? E disse: varões galileus, por que estáis atônitos olhando para cima? Este mesmo Jesus que o viste receber do céu é o mesmo Jesus que descerá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, pois quando ele veio para eles, foi como profeta, e terá que voltar para eles como profeta também. Amém. Filho do Homem, amém, irmão? Amém. E então ele prega e o confirma novamente. Detalhe: nos 3 dias que os corpos estão na praça em Jerusalém, de Moisés e Elias, uma voz o chama do céu, e aí é que ele aparece em glória. Quando a Bíblia diz: as tribos se lamentarão quando ele vir, está falando não dos gentios, porque os gentios não é tribo, tribo é os judeus. Amém, irmão? Aí está. É dessa maneira. Os irmãos entenderam a caminhada do alarido, irmãos? Como ela vai no voz de arcanjo, depois da reunião,
no céu e tudo mais, até chegar para os judeus? Os irmãos entenderam? Então eles fazem um cavalo de batalha em cima disso. A voz do alarido é o Espírito Santo que desceu, tomou a voz de um homem que tinha o ministério e opinião do sétimo anjo, trouxe as mensagens que estão gravadas em fitas e também em literaturas impressa. Esta voz se encontra nas mensagens, e aí o quíntuplo dos Efésios, que fica para trás, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, que é o corpo dos pastores, corpo ministerial, toma essas mensagens que já foi pregada, mostra-lhes na íntegra, pega na íntegra, não tirando e nem aumentando, dizendo apenas que o mensageiro disse, amém, irmão? E o alarido continua com eles. Amém. Os irmãos estão entendendo? Aqui está. Aqui é o alarido. Isso aqui é o alarido. Amém? O poder se encontra aqui. A voz de arcanjo não começou ainda, que é outro evento. A trombeta, que é a reunião nos ares, também não continuou. E como é que pode dizer que já começou a vinda? Que a segunda vinda já começou? O Senhor desce do céu. Quem é o Senhor? O Espírito Santo. Como ele foi visto? Ninguém podia ver Deus porque ele é Espírito. Foi visto num homem chamado William Branham. Foi conhecido no ministério do sétimo anjo. Então nós cremos assim. Amém, irmão? Glória a Deus. Cremos assim. E as nossas mentes e a minha mente, e eu estou em paz com Deus sobre esse ensinamento e pelo que eu tenho entregado para o meu povo. É assim que deve ser dito e ensinado. Amém, irmão? Amém. Vamos ficar de pé. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos entenderam? Louvado seja o Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos o Senhor por mais uma mensagem que o Senhor nos deu nessa noite. O alarido é a palavra que continua. O clamor da meia-noite continua, Senhor. Ela continua. É claro que já passamos da meia-noite. E disse o profeta, no amanhecer desse, Jesus virá. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Não somos merecedores, Pai. Mas isso é a graça do Senhor. É a graça do Senhor que tem nos atendido, que tem nos abençoado. Abençoa teus filhos a voltar para os seus lares. Que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o teu ajudador, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoa todos os irmãos. Se os irmãos desejarem ouvir novamente, esteja atento à Rádio FM 100,3 e no YouTube, nosso canal TV Fundamental. Deus abençoe os irmãos.